Para mim, uma grande honra poder estar aqui nesta noite, compartilhando com os amados um pouco da palavra de Deus ao nosso coração. Tem dito que é com temor e tremor que aqui estou, diante do pastor Ismael e da irmã Nelly, que foram meus professores ali no seminário, já tem mais de 30 anos, né? E diante dos outros colegas pastores aqui, colegas meus, né? Diante de todos os irmãos e irmãs, considero um privilégio compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. E eu sei que os irmãos já têm sido doutrinados, ensinados sobre as obras da carne, né? Aquilo contra o qual os irmãos devem lutar para abandonar. Então é muito nessa confiança que peço a Deus que nesta noite os irmãos exerçam para comigo o outro lado, que é o fruto do Espírito, que tem para comigo o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, para que possamos assim, espero no Senhor, colher um bom fruto. A mensagem que creio Deus tem posto em nosso coração desde o dia que fomos convidados é algo sobre o qual já tenho sido bastante incomodado pelo Senhor há muitos dias. É claro que quando nós não falamos como os irmãos têm sido ensinados aqui em série, a coisa fica um pouco prejudicada, porque há muita coisa a ser dita sobre qualquer assunto que a gente fale na palavra de Deus, e é impossível esgotá-lo num sermão. E então nós esperamos que aquilo que for dito aqui, especialmente a partir da oportunidade que os irmãos têm de acompanharem aí nos seus esboços, que isso seja um pontapé inicial, para que os irmãos estudem um pouquinho mais a fundo sobre aquilo que falaremos aqui, já que de Gênesis a Apocalipse os irmãos terão muitos recursos, muitos exemplos, muitos ensinamentos daquilo que nós ministraremos nesta noite. E de certo modo eu estava louvando a Deus hoje de manhã que o pastor Davi abriu uma picada, um caminho muito largo para essa mensagem, a partir do que ele falou para os irmãos hoje pela manhã, né? E falou também ao nosso coração, é claro. Então quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 29. Já que o pastor Ismael pediu que falasse também, eu me formei aqui em 84, no seminário aqui de Campos, eu sou aqui de Campos, minha esposa é de São Gonçalo, e em 85 nós fomos para Sergipe, e lá pastoreamos a igreja em Simão Dias, no centro-sul do estado, depois em Propriá, no norte do estado, divisa com Alagoas, e depois em Aracaju, durante um pouco mais de 13 anos. E então dirigimos a Secretaria Executiva do Campo Batista Sergipano durante um pouco mais de 8 anos, e há cerca de 2 anos vai fazer que nós viemos aqui para o Rio de Janeiro, né? Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque vos foi dada a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Senhor, nós te agradecemos muito por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado nesta noite, de estar aqui com o teu povo para prestar este culto ao Senhor. E agora, diante do Senhor e da tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito Santo fale uma vez mais ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estranha graça, a graça do sofrimento. A estranheza
devido a diversos motivos, além da falta de conhecimento bíblico que cerca muitos de nós nesse século 21. A falta de leitura, de estudo, de meditação, de aplicação da palavra de Deus é algo que tem sido uma tragédia para a vida de muitos crentes hoje em dia. Eu lembro quando eu era pequeno, não lá em Barbacena, né? Havia um negócio chamado concurso bíblico, então desembanharam a espada, 1, 2, né? E a gente abria o versículo e tinha um outro, porventura não foi fulano e beltrano, e aquilo nos instigava a estudar a Bíblia, desde muito pequeno. Havia alguns pais que, quando os filhos obedeciam, o castigo era estudar a palavra. E então teve um que o filho tinha que decorar a palavra de Deus. Então, começou pelo Salmo 1, e cada malcriação era o Salmo 2, Salmo 3, e vocês imaginam a cara daquele menino travesso quando chegou lá no Salmo 119. 176 versículos, né? É uma dureza, irmãos. Mas a palavra de Deus nunca fez mal a ninguém. Nunca fez mal a ninguém. Estranha graça, a graça do sofrimento. Eu escolhi essa versão Almeida, revista e atualizada, porque ela é a que reflete melhor o sentido original desse versículo. Na maioria das Bíblias, a vós foi concedido o padecerdes, o sofreres por Cristo. E no Novo Testamento, na linguagem de hoje, a vós foi concedido o privilégio de sofrer por Cristo, que também é uma palavra boa. Mas a melhor palavra, a partir do seu sentido original, é desse texto. Vos foi concedida a graça, não somente de crer em Jesus Cristo, como também de padecer por Ele. Embora nessa tradução a ordem tenha sido invertida, mas as duas frases são igualmente importantes e pertinentes no texto original. Notem que a graça de padecer por Cristo está no mesmo pé de igualdade, no mesmo versículo de a graça de crerdes em Cristo. O que se supõe, numa interpretação muito simples do versículo, que esta graça, ela é, em princípio, para todos os que creem em Jesus Cristo. Embora até o final da pregação, nós discorreremos um pouco sobre esta possibilidade ou não de aplicação. Esta é uma estranha graça que reflete uma doutrina esquecida, desprezada e desconhecida, apesar de claramente ensinada e demonstrada em toda a Escritura. Hoje vivemos, desculpe a palavra que pode ter um sentido vulgar, um evangelho desgraçado, um evangelho sem graça. E é justamente por visualizar o outro lado da história, a graça de sofrer, a graça de padecer, não é nem um pouco agradável aos ouvidos da maioria dos cristãos hoje. Porque, como Paulo, orientado pelo Espírito Santo, já nos ensinou, virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, terão comichão, coceira nos ouvidos, atraindo para si mesmos mestres que lhes ensinem conforme a sua vontade, o seu gosto, o seu prazer. Então, este evangelho é desagradável, ouso dizer, abominável, para muita gente. Evangelho do sofrimento. Mas é uma ironia, é um contrassenso, é um paradoxo, porque o que define o cristianismo é exatamente o sofrimento. A vida e obra de Jesus, além da sua morte, toda a sua existência neste mundo, conforme vamos mostrar aqui, foi uma existência de sofrimento. Há 700 anos atrás, como tivemos a oportunidade de começar a ver hoje ali, através do nosso professor na classe,
Isaías já falava do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que ele disse foi isso. Ele era um homem experimentado em dores. Ele sabia o que era padecer. Um homem experimentado nos sofrimentos. O apóstolo Paulo fala sobre o sofrimento utilizando primeiramente a autoridade do Espírito Santo e a seguir a partir de sua própria experiência em quase todas as suas cartas. Não podia ser diferente. Ele caiu no caminho de Damasco pelo poder de Deus e com ele caíram todos os seus sonhos, todos os seus planos, toda a sua ideia de grandeza, de honra, de poder do mundo. E então Deus disse a Ananias: olha, vai lá orar por aquele homem, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. E Paulo entendeu tão bem isso, irmãos. Ao final de sua vida, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Durante o ministério, ele pôde dizer frases que são verdadeiras pérolas, tais como: eu cumpro em meu corpo o que resta das aflições, dos sofrimentos do corpo de Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. Os outros apóstolos também experimentaram isso no começo da igreja, no primeiro século. Em Atos 5, 40 e 41, eles foram açoitados pelas autoridades religiosas e regozijaram-se com isso. A palavra tem o sentido de dar pulos de alegria. Eles se regozijaram diante do Senhor por haverem sido dignos de padecerem pelo nome de Jesus Cristo. É muito diferente desse evangelho de hoje em dia. Muito diferente. A história da igreja em sua caminhada tem demonstrado a importância do sofrimento e das perseguições dos salvos como um poderoso instrumento para a glória de Deus. Algo que a gente não entende muito bem, mas Deus é glorificado através do sofrimento do seu povo. Tem sido um excelente recurso para a edificação dos salvos. É Deus quem diz: proveite na fornalha da aflição. E é também um excelente recurso, um vigoroso testemunho para os perdidos. Aquilo que a gente faz, pode ser que muita gente não perceba. Aquilo que a gente fala, pode ser que muita gente não ouça. Mas quando você sofre por amor de Cristo, é impossível que alguém não perceba isso. Porque ninguém mais está disposto a sofrer por uma causa, por uma pessoa, como os cristãos o fazem há 2000 anos. E a literatura é farta de exemplos. Justo Gonzalez, quando escreveu sobre a história do cristianismo, no seu primeiro volume, que mostra lá o começo, diz que houve uma ocasião em que a igreja, segundo alguns teólogos e historiadores, estavam interpretando tão mal os ensinos de Jesus sobre o sofrimento, que falava da perseguição, que eles estavam entregando-se voluntariamente ao martírio, e estavam voluntariamente identificando-se com Cristo e com a sua causa para morrerem. Dezenas e dezenas de crentes, centenas e centenas de homens e mulheres, iam diante das autoridades dizendo: eu sou salvo em Jesus Cristo, eu quero morrer por Ele. E até um hino aí que alguém escreveu que diz: ó Senhor, eu queria ter a fé dos primeiros cristãos, reaviva a igreja de novo. E há quem diga e escreva que, humanamente falando, foi aquele sangue dos primeiros cristãos que regou a terra neste mundo
para que a semente do Evangelho brotasse e chegasse até nós. Estranha graça, a graça do sofrimento. A vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Isso mostra a procedência desta graça do sofrimento. É de Deus. É Deus que dá esta graça. E uma coisa boa, quando nós cremos nas doutrinas da graça, doutrinas bíblicas, agostinianas, reformadas, e outros mais, puritanos e outros mais, é que nós não precisamos entender, não precisamos saber explicar, precisamos somente crer no que a Bíblia diz. E o texto não poderia ser mais claro que eu possa explicar. Vos foi concedida a graça. É Deus quem concede esta graça. Deus está no controle. Deus dá a graça do sofrimento. Embora nós iremos mostrar que nem todos experimentam, nem todos conhecem, nem todos sabem o que isso significa. Eu uma vez estava pregando numa igreja do interior de Sergipe e ficava num terreno de esquina. Parece-me que era um sábado à noite ou um domingo de manhã, não importa. E havia muito barulho lá fora, não sei se era dia de feira. E eu estava pregando e de repente um vozerio lá fora e alguém lasca uma pedra e veio bem aqui na minha testa. E para eu não perder o controle, então eu disse: ó, meus irmãos, que bênção. Eu posso dizer agora como o apóstolo Paulo: trago meu corpo às marcas de Cristo. Trago meu corpo às marcas de Cristo. Levei uma pedrada por estar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma bênção. Ou vocês acham que não existe perseguição? Lá em Sergipe, há muitos irmãos nossos cujas casas recebem chuvas de pedras à noite porque são do Senhor. Há crianças que sofrem de bullying na escola por causa dos seus amigos porque são do Senhor. Outro dia uma missionária começou o trabalho lá e atraindo as crianças no sábado à tarde para uma espécie de EBF com brincadeiras, lanches e tal. E quando já tinha mais ou menos umas 50 crianças, no outro domingo, na missa da manhã, o padre falou bem alto lá no alto-falante: estas mães e estes pais que estão deixando suas crianças irem para a igreja dos crentes, vou falar com as autoridades e a Bolsa Família será cortada imediatamente. Perseguição, irmãos. Nordeste brasileiro, a gente ainda vê isso hoje em dia muito claramente. A história da igreja tem demonstrado isso. Nós estamos vendo aí o que nossos irmãos estão passando lá, sofrendo os horrores do Estado Islâmico. É que a mídia tem dado ênfase a isto. Mas isto ocorre na igreja há 2000 anos, em muitos lugares do mundo. Missão Portas Abertas tem um ministério que acompanha o índice de perseguição à igreja e tem lá um ranking de 50 países que mais perseguem a igreja. Alguns deles estão aqui na América Latina. Colômbia, Venezuela, país aqui vizinho nosso. Deus nos dá a graça de padecermos por Cristo. Deus vê a aflição do povo. Em Êxodo 3,7 Deus diz: eu tenho visto a aflição do meu povo. Nós não entendemos. Parece que Deus ficou cego. Parece que Deus ficou surdo. Parece que os céus se tornaram em chumbo, usando a linguagem bíblica. Mas Deus vê a aflição do povo. A questão é que Deus nem sempre age como nós gostaríamos ou esperaríamos que Ele agisse. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos.
Eu bem sei que pensamentos tem para vós. Deus é que sabe de tudo, irmãos. Nós não sabemos de nada. Deus ouve, Deus vê atentamente a aflição do seu povo. E Ele está agindo. Há um livro que gosto muito, que fala, conhecendo Deus, fazendo sua vontade, e um dos princípios do livro é esse. Deus está agindo ao seu redor. Ele está agindo. De uma maneira simples de entender, é assim, o máximo que o mundo pode fazer é tirar a nossa vida. E ainda assim isso será uma bênção. E Deus estará usando a nossa morte para a glória dele e para a bênção nossa. Paulo dizia, eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O mundo não pode fazer mais por você do que aquilo que Deus pode fazer. Se o mundo tirar a sua vida, Jesus Cristo te dá uma outra vida e já te deu muito maior e muito melhor. Deus conhece a nossa tribulação. Em Apocalipse 2:9, Deus fala a uma daquelas igrejas, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua dor, eu conheço a tua pobreza, eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço a minha igreja, eu sei o que ela sofre, o que ela passa. Em Romanos 5, de 3 a 5, Paulo não está falando de algo teórico, um compêndio de teologia, mas é aquilo que a gente chama de teologia prática, onde ele mostra a função pedagógica do sofrimento. Em Romanos 5, de 3 a 5. E é uma escala maravilhosa. Nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Em princípio, quem não é atribulado não aprende a perseverar. E a perseverança produz a experiência. Quem não persevera não adquire o fruto maduro da experiência. Quem participa da experiência aprende a ter esperança. Então a esperança é o resultado final da tribulação, que produz a perseverança, que produz a experiência. E a esperança então não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. A partir de quando? A partir da nossa tribulação. Nós vamos ver que Deus não nos livra da tribulação, mas que demonstra o seu amor por nós e em nós na tribulação. A questão é que nós temos muita dificuldade de reconhecer a Deus na tribulação. Deus não livrou Daniel e seus amigos lá do fogo ardente, da fornalha ardente. Mas Deus os livrou na fornalha. Estava lá junto com eles, lá na fornalha. E com a presença de Deus, irmãos, até a fornalha é o local mais abençoado do mundo. Porque Deus está ali. A procedência da nossa tribulação, se ela é de origem lícita, é de Deus, né? Hoje a gente ouviu de manhã a procedência das nossas dificuldades, das nossas guerras e contendas como sendo resultado do nosso pecado. Mas se nós padecemos por causa de Cristo, a procedência primeira é de Deus. E tudo que vem de Deus é bom e deve ser recebido com ações de graças. Senhor, eu não sei, mas é bom. Eu não entendo, mas eu te agradeço. Eu não sei para quê, mas eu te louvo ainda assim.
porque eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E as ocorrências das nossas tribulações, do nosso sofrimento? É interessante, eu separei só umas poucas coisas. Há dezenas de informações bíblicas sobre isso. Eu separei só 4. Sobre a quantidade delas, a Bíblia fala a verdade para nós. A Bíblia não mente para ninguém. O Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Muitas são, não são poucas não. A Bíblia chega a dizer: porque todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Se tua vida não te faz sofrer, se a tua vida espiritual não te faz sofrer, tem alguma coisa muito errada. Porque a Bíblia diz isso. Muitas são as aflições do justo, não é pouquinha coisa não. Mas o Senhor de todos o livra. Precisamos entender que não há um contrassenso aqui. Primeiro vem as aflições, que são muitas, você experimenta cada uma delas, sofre cada uma delas, e Deus vai te livrando de cada uma delas. Você vai chegar no céu livre de todas as suas tribulações. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas você vai chegar no céu meio chamuscado, meio cheio de cicatrizes, meio cheio de lembranças, porque a luta não é fácil. E eu estou bem acompanhado nessa ideia, porque Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha aqui, ó, veja que um fantasma não tem sinais como eu tenho. Toque aqui, Tomé, nas minhas mãos, nos meus pés e no meu lado. Muitas são as aflições do justo, meu irmão. Não precisam ser poucas, não, precisam ser muitas. Porque a escola do sofrimento nos sobrevém para nos ensinar cada um dos nossos dias. Do primeiro dia após a nossa salvação até o último. E cada sofrimento tem um propósito. Cada tribulação tem uma lição. Cada dor, cada angústia tem uma mensagem. A questão é se nós estamos vendo, se nós estamos entendendo. Em Mateus 5, 11 e 12, o Senhor Jesus ensinou tão claramente nas bem-aventuranças sobre a qualidade do sofrimento, a importância do sofrimento. E então ele diz lá em Mateus 5, 11 e 12: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A qualidade do sofrimento é que ele nos traz uma bem-aventurança. A palavra aqui, meu irmão, quer dizer feliz e abençoado. É aquele que sofre perseguição por causa de Jesus. As perseguições são como se fosse o ISO 9.000 ou 10.000 de Deus sobre a nossa vida. É o selo de qualidade. Quanto mais padecemos perseguições, mais descolados nós ficamos, mais graduados, mais especializados, mais tarimbados. A gente vai aprendendo, usando a linguagem lá do Nordeste, a gente vai aprendendo a ficar com couro duro, com a pele grossa. Eu não sei se vocês já viram quando o vaqueiro entra lá no meio da caatinga, né? Aquele monte de espinho. Alguns usam uma roupa de couro, um chapéu, uma bata, tudo de couro, porque entra no meio do espinho mesmo, com o animal. Mas outros entram sem nada, e o couro vai sofrendo ali.
Vocês são bem-aventurados. Oh, gente, vocês são bem-aventurados. É o Senhor Jesus que está dizendo. Então temos sobre a quantidade, sobre a qualidade, mas temos também uma